eu reconheço e honro cada um e cada uma que está aqui nesse momento, nesse trabalho, porque a gente sabe que isso significa estar desperto no mundo. Uma vez, um amigo espiritual se manifestou na casa espírita, que nós estávamos numa outra, que é o Allan Kardec, e ele dizia assim, isso é interessante. A gente convida vocês para trabalhar com o Cristo, que eram as tarefas na casa espírita. A gente convida vocês para trabalhar com o Cristo. Diz assim, pega na mão do Cristo e trabalha com Ele. E a gente diz, não, culpada, agora mesmo não vai dar, né? Dá para ser depois? Aí ele dizia, ei, é o Cristo. Sabe o que eu estou chamando para trabalhar? Com Cristo. E a gente vai e diz, mas não dá, estamos ocupados, tem muita coisa para fazer. Então, eu reconheço que vocês aceitaram esse convite. Vocês aceitaram estar aqui. E trabalhar com o Cristo, ao lado dele, que é o que nós, nessa encarnação, já nos consideramos vitoriosos. Eu me considero, já está nessa trilha, né? Nem que eu vá me arrastando, mas eu já estou indo para frente. Né? Cai, levanta, mas eu reconheço que eu já escolhi, por livre-arbítrio, buscar estar ao lado do Cristo, trabalhar com Ele. E isso é motivo de muita alegria, é motivo de muita satisfação. É aquela felicidade possível na Terra. Né? Ela está nesses momentos, quando a gente pode estar junto, estar na tarefa com Cristo. E eu me sinto sempre muito honrada de estar em qualquer tarefa que eu reconheça essa presença. E eu olhar para vocês, eu digo, nossa, nós um dia, lá no plano espiritual, nós vamos nos encontrar lá no Paraná, todo mundo junto, para apoiar o outro quando as forças forem, né, baixando nos momentos difíceis, para a gente continuar servindo. Então, eu olho vocês, e embora eu os conheça nesse momento, alguns, eu reconheço em vocês que nós um dia combinamos de estar aqui. E de unir os extremos, o Pará e o Sul, né? O Norte e o Sul. E isso não é fortuito. Na vida, no universo, na criação divina, não tem casualidade. Então, certamente, eu estou aqui reconhecendo vocês. E, por isso, o meu coração já até bate diferente. Né? Que, certamente, um dia a gente escolheu fazer caminhos diferentes, mas aqui, estamos nos encontrando. Então, isso é, para mim, um momento de muita alegria de estar aqui. Por isso, eu estou com um sentimento de profunda gratidão. E quero dizer para vocês assim, ouvindo essa música, me mexeu a frase, eu até anotei aqui. Esse meu livro, Pão Nosso, ele é tudo, tá, gente? Tem tudo aqui. Tem a conta que eu esqueci de pagar, eu botei bem aqui, assim. Pagar, tomar remédio homeopático, acônito 200. Né? Ele é um livro que eu levo para todos os lugares para onde eu vou. Tem uma força enorme. E eu anotei nele aqui a frase que diz assim, voltarei para cuidar da flor, acalmar a dor e ser feliz. Então, cuidar da flor e acalmar a dor nos leva a ser feliz. E ser feliz, nós viemos para isso. E servir e trabalhar, acalmar a dor, ela só faz sentido se a gente sai desse lugar com a sensação de que a gente tem 18 anos. Que nós estamos rejuvenescidos e rejuvenescidas. Quando a gente sai da tarefa e que a tarefa faz com que a gente se sinta vitalizado, como se tivesse ligado a gente numa tomada, né? E tudo fica lindo. A gente, olha, o sol está lindo. A gente se apaixona. Tem uma filósofa, Agnes Heller, que ela diz que nós temos algumas condições para que a gente possa ultrapassar a própria mesmice da vida cotidiana, né? A rotina, aquela rotina que muitas vezes nos empalidece, o vício, o gosto, o desejo da tarefa. Ela diz, uma delas é se apaixonar, é o apaixonamento. Gente, a gente apaixonada é bobo, né?
A gente é apaixonada, o sol, não tem nem sol. Ai, mas que sol lindo. Não é? Todo mundo diz, ai, mas olha, adorei o que tu disseste. Estás lindo, está bonito, tudo tem sentido. E ela diz que se apaixonar é uma forma da gente sair, ela chama de suspensão, de fazer uma suspensão da rotina, da cotidianeidade. Então, o trabalho, a seara, esse acalmar a dor, ele é um apaixonamento. Ele nos move, ele faz com que a gente saia do lugar onde a gente está e dê um passo em direção à confiança, né? Ela renova em nós a esperança. E eu estou falando em nós porque, normalmente, quando a gente pensa em assistir, em trabalhar com alguém, a gente pensa, muitas vezes, numa unilateralidade desse fazer, né? De alcançar a pessoa que vai ser assistida naquela nossa ação. Mas não é verdade. Há um pulso na nossa alma que quer assistir, que quer dar, que quer colaborar. Há uma força. Nós nascemos para isso. Nós nascemos com essa força impressa em nós. Nós nascemos com o destino da angelitude em nós, o destino do amor. E esse é um pulso muito forte. A gente pode ter uma camada enorme de dor nas nossas histórias pessoais, porque assim é reencarnar neste planeta, mas tem algo que nos move, que faz com que a gente queira seguir, queira estar com as pessoas, queira viver essa experiência. Então, quando a gente se decide por ir por esse trabalho, cada união regional dessa, vocês representam muitas pessoas que estão com vocês, né? Vocês são multiplicadores, e eu olhando para cada uma, né? Mulheres e homens que estão aqui, e vejo que por trás de vocês, né? À frente de vocês tem toda uma equipe, jovens. Eu fico imaginando tudo que está diante de vocês, como a futura geração desse trabalho com Cristo. Mas também olho para vocês e para nós aqui no Paraná, no Pará, no Brasil, e olho e imagino todos que vieram antes de vocês, que criaram e trilharam o caminho para que a gente estivesse aqui. Então, eu fico assim imaginando aquelas pessoas no início, como hoje o Edivaldo contou, o primeiro que foi lá começar o trabalho, nossa gratidão, porque teceram um caminho para que a gente estivesse aqui. Então, o trabalho, o acolher, o cuidado, o assistir, é como eu sempre digo, é um encontro cósmico. É como eu sinto o encontro que a gente tem com cada pessoa, com cada ser humano. Ele é, em si, um grande encontro que foi arquitetado no universo. Imaginem, eu venho de quantas encarnações, vocês imaginam? De quantas encarnações, a minha trajetória, quem veio antes de mim? Quem foi que me ensinou a espiritualidade na minha família? Quem foi que ensinou para vocês? Quem foi que antes, na história da família de vocês, trouxe toda essa inspiração que faz com que hoje vocês estejam com esse espírito humanitário, que vocês se dediquem a esse trabalho? Então, eu fico imaginando que nós também tivemos já muitas e muitas encarnações. Nós somos os espíritos atravessando uma jornada na Terra agora. Mas nós já tivemos muitas histórias. E antes de nós, nesse trabalho, vieram muitos que teceram essa jornada. Então, eu imagino a alegria deles, da gente continuar, de nós sermos uma geração que se propôs a continuar, nós nos propusemos a florescer esse trabalho. Eu fico imaginando a construção desse espaço e nós estamos fazendo florescer para o bem de todos. Não é? Então, eu imagino que esse encontro seja, assim, né, um grande encontro no universo, nesse ponto do universo, onde nós decidimos nos encontrar.
E eu fico pensando nas futuras gerações. Então, diante de vocês e de nós, estão aqueles que a gente nem vê. Imaginem, a gente nem sabe quem vai estar aqui um dia fazendo esse trabalho. E nós estamos aqui tecendo o caminho desse futuro. Então, quando a gente se propõe a fazer esse trabalho, de estar com as pessoas, de servir, né, de amar e servir, esse trabalho ele é arquitetado. Nós, em algum momento da nossa trajetória como espírito, nos dispusemos a isso. E como isso também é um pulso interno, é movido por essa nossa busca evolutiva, pela lei do progresso que nos habita e nos reside, porque a lei divina está impressa na nossa consciência, nós já aí nesse momento, abrimos todas as condições favoráveis para que esse trabalho seja não só de um lado, que é assistir, mas é uma busca nossa. Saibam, é uma busca nossa. A nossa alma está buscando alguma coisa. Ela está buscando crescer, ela está buscando, inclusive, se descobrir. Descobrir a própria potência interna minha como espírito que sou. Então, no momento desse acolhimento, dessa interação no cuidado, no trabalho da assistência, que muitas vezes a gente foca no trabalho da assistência, mas, em verdade, é na reunião mediúnica, é em qualquer trabalho que a gente faça, não é? Às vezes, até as pessoas conseguem ver a atitude espírita como uma atitude diferenciada. Não sei se acontece aqui com vocês, mas lá em Belém, muitas vezes as pessoas se referem aos espíritas com uma maneira bem generosa. Eu gosto de ver os espíritas, têm uma fé, né? Acreditam na vida. Olha, eu acho legal. Outro dia nós pegamos um Uber e a moça falou, vocês são espíritas? Ela foi nos levar à casa espírita. Nossa, eu gosto de ver os espíritas. Eles têm uma fé, eles acreditam na vida. Quando eles vivem a morte de alguém, eles são assim tão... será que vocês são especiais? Eu digo, né? É uma coisa assim, nós somos, né? Mas eu gosto de ver essa referência, porque é sinal de que os espíritas que ela conheceu, né, deixaram entrever a fé na vida futura, tudo o que a gente acredita efetivamente. Não é por causa da doutrina que nós não somos. É por escolha, porque a doutrina, efetivamente, ela nos prepara para isso. Então, esse acolher com amor é um acolher-nos também. Porque imagine que nós, inclusive, certamente, todos nós, já vivemos circunstâncias muito difíceis socialmente em outras vidas. Né? Então, nós temos impresso na alma a dor que é estar nesse lugar. É só consultar que a gente sabe. Nós temos. E nós temos também, na nossa trajetória de hoje, dores que não são as dores materiais, mas que também são dores. Também são dores. Quem aqui não viveu essa dor? Quem não viveu nenhuma dor aqui hoje? Nenhum desafio? Certamente, não sei, tem alguém aqui que não viveu? É possível, né? Tem espíritos que não reencarnam nessa condição. Mas, na maioria de nós, todos reencarnamos. Vivemos muitas dores também. Às vezes não a privação material, mas às vezes vivemos a privação material. E nós sabemos o que significa aquela mão. Nós sabemos. Aquele ombro, aquela mão que se estende e não pergunta nem quem você é. E te tira dali, daquele lugar. Vocês nunca pararam para pensar quem foi? Eu já parei para fazer essa pergunta, já até como falei contigo. Eu já parei para fazer essa pergunta. Quem terá sido? Eu oro por essa pessoa todo dia. Nas minhas meditações e preces, eu sempre eu penso nessa pessoa, que eu não sei quem é, mas um dia alguém me ergueu, quando eu estava enfiada na lama das minhas sombras. Quando eu estava nas trevas, de onde eu vim,
alguém me estendeu a mão e disse: eu acredito em ti. Eu acredito em você. Um dia tu vai fazer palestra. Tu vai estar falando de Jesus. E essa pessoa que eu não sei quem é um grande amor na minha vida. Eu tenho uma profunda gratidão. E provavelmente ela não foi só uma, mas foram várias. Mas eu tenho em mente aquela mão assim, estendendo e me retirando desse lugar e dizendo: eu acredito em ti, eu tenho fé em ti, tu vais conseguir. E todos nós um dia fomos socorridos por essas pessoas. Todos nós tivemos essa experiência magnânima, que é a própria presença do Cristo conosco. Então, esse acolher com o amor, ele passa muito por essa consciência nossa. Nós, como eu dizia hoje na entrevista, o Chico Xavier, uma vez, foi convidado para visitar Belo Horizonte. Numa das visitas que ele fez a Belo Horizonte, perguntaram para ele onde ele queria ir, o que ele queria conhecer em Belo Horizonte. Ele disse: um presídio. Aí o rapaz disse: mas presídio? Por que você quer conhecer presídio? Tantos pontos turísticos, tantos lugares bonitos para que você quer conhecer o presídio? Ele disse: não, eu quero conhecer o presídio. E levaram ele ao presídio. Quando ele chegou no presídio, ele perguntou para o diretor lá do presídio: quantos nós somos aqui? Quantos nós somos? Quantos nós somos? Quantos nós somos assistidos? Quantos nós somos socorridos? Quantos nós somos necessitados? Só muda a necessidade, mas somos todos necessitados. E, muitas das vezes, aquele assistido é quem nos socorre. Com a sua história, com a sua trajetória, com a sua força. Porque eles têm muita força quando vivem aquelas experiências tão difíceis. Então, o processo de acolher com amor, ele é um processo que nós somos os primeiros necessitados desse acolher com amor. Porque quem ama, e aqui depois eu vou falar um pouquinho do amor, essa experiência do amor, ela é uma experiência que nasce primeiro aqui dentro. E às vezes é verdade que é difícil amar. É verdade que é difícil amar essa pessoa que a gente não conhece. Se é difícil amar quem a gente conhece, imagina quem a gente não conhece, não é? Quantas pessoas nós temos na nossa relação íntima que é difícil amar? Imaginem amar quem a gente não conhece. Então, mas quando a gente desenvolve esse afetar, né, o afeto, se deixar afetar pela vida do outro, o coração da gente se amplia e o amor, a gente começa a viver a experiência do amor, os sinais desse amor que um dia nós conheceremos na sua plenitude. Então, a primeira pessoa que ganha nessa tarefa é quem se dispõe a ir para esse lugar de assistir, de conviver, de amar, de servir, de estar ali com aquelas pessoas, aprendendo com a trajetória, e que nós, como espíritas, não temos como saber do lugar de superioridade ou inferioridade dessas pessoas, porque nós sabemos que existem muitos espíritos que estão ali e que estão muito mais adiantados do ponto de vista da evolução espiritual que nós, aqueles que nos dispomos a assistir. E que ali, às vezes, aquilo é um exemplo, é uma experiência, é uma prova, nós não sabemos. Nós ignoramos toda a teia espiritual que é traçada na vida daquele ser. A gente não sabe exatamente o que está previsto em termos da encarnação daquela pessoa. Quem ela é. Nós sabemos que muitas dessas pessoas que a gente repele pode ser um ente querido de uma outra vida nossa. Alguém vinculado a nós. Então, essas pessoas com as quais a gente trabalha, eu não gosto até muito dessa palavra, da gente usar o termo assim, essas, né? Essas, esses, ou o outro. Porque, na verdade, o outro, ele em verdade espiritual, não existe. Nós, do lado de cá, do lado de lá, nas diversas condições, estamos nos reencontrando.
Então, o trabalho assistencial, no caso nosso espírita, esse nosso trabalho junto das comunidades, das pessoas que estão em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade social, em verdade são encontros e reencontros na nossa trajetória espiritual. E algo naquele encontro tem a nos ensinar. E nós temos uma responsabilidade na construção do que vai acontecer dali para diante daquela relação. Como que essas pessoas saem dali? Eu estou dizendo tudo isso porque, muitas das vezes, o sentimento que nos habita no acolher é o sentimento de superioridade. Aí nós podemos dizer assim, não, mas eu não me sinto assim. Eu não me sinto superior. Eu me sinto na posição de servidor e servidora. Mas essa condição de quem serve, de quem está ali assistindo, pode observar na nossa vida como é difícil a gente ser assistido. Vocês não já experimentaram isso? Quando alguém quer cuidar da gente, quando a gente está doente, né, o orgulho vem, né, alguém que quer te ajudar. Não, pode deixar, não preciso. Né? Ou não peço, não tenho coragem de pedir ajuda. Boa parte de nós não tem nem coragem de dizer para alguém que está passando uma dificuldade. Não, está tudo bem, tudo ótimo. Estão passando a dificuldade? Não, mas a minha dificuldade é uma dificuldade, eu estou atravessando, estou vivendo a minha aprovação, parece que tem até um certo orgulho, né? Estou vivendo, só falta botar uma medalha aqui, a minha aprovação é a maior de todas. Então, esse lugar de ser assistido é um lugar de nós sermos vulneráveis. Então, muitas das vezes, nós, sem querer, sem a intenção, fazemos exatamente o contrário daquilo que a gente acredita, porque nós nos acreditamos irmãos e irmãs. Nós nos acreditamos iguais. É o que nos ensina o Evangelho. O próximo é o irmão. O próximo é aquele que está próximo de nós, ele é nosso irmão, nossa irmã. Como disse o Edivaldo hoje à tarde, a paternidade, Pai nosso, nós somos irmãos. Mas a gente não gosta dessa vulnerabilidade. Então, por conta disso, nós nos colocamos, sem a intenção, na maioria das vezes, num lugar de superioridade muito sutil. Muito sutil. E esse lugar de superioridade, ele cria exclusão social. Toda vez que nós nos sentirmos mais e melhor que outra pessoa, nós criamos exclusão. Por que Jesus falou de nós sermos irmãos, amar o próximo como a si mesmo? Por causa da igualdade, do mesmo lugar. Se sentir mais e melhor faz com que a gente exclua as pessoas. E a gente não sabe porque muitas vezes as pessoas até respondem, nos tratam mal, ou não vêm mais na casa, ou não têm alegria, ou não dão um passo para frente. Às vezes a gente se queixa e diz, nossa, essa pessoa há anos vem à casa espírita, está no mesmo lugar, está no mesmo ponto. Porque a nossa relação não proporciona essa força. Porque quando a gente se sente nesse lugar de superioridade e o outro num lugar de estar sem força, não tem força para a construção da sua autonomia. E isso é algo que a gente precisa examinar no íntimo da nossa consciência. Nós não temos que ter medo de nos perguntar qual é a qualidade do olhar com que eu olho. E hoje o Edivaldo e o Reinaldo foram muito hábeis em contar para nós a trajetória do trabalho assistencial. O trabalho assistencial, a assistência social, essa área de atuação na sociedade, sempre olhou para os assistidos como pessoas sem forças, sem cultura, sem potência. Né? Como se elas só tivessem coisas para receber. Não tem nada para dar. Eu é que dou, elas recebem. Como se elas não tivessem nada para trocar, para nos ensinar. Como se eu fosse ali e deixasse algo para eles e saísse. Quando é isso que nos move, nós criamos
distanciamento. E isso, efetivamente, caminha, eu vou sentar um pouquinho por causa do joelho, caminha no sentido contrário do amor. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de refletir. Qual é a qualidade do nosso olhar? Qual é a qualidade do nosso olhar? Nós acreditamos nessas pessoas que a gente atende? Nós acreditamos no potencial delas? Nós convidaríamos ela para ser trabalhadora da casa espírita? Nós convidaríamos essa pessoa para aplicar um passe? Para fazer palestra na casa espírita? A gente consegue ver essa mobilidade social dentro da casa espírita? Como é que a gente enxerga? Essas pessoas estão sempre ocupando o mesmo lugar na casa espírita, porque se é isso, tem alguma coisa errada no nosso trabalho. Se elas estão sempre nesse lugar de assistida, nós estamos falhando em alguma coisa. Porque, de certa forma, através das nossas práticas, seria a forma de encantá-las para o trabalho com Cristo. Que eu não estou falando de proselitismo, nem de doutrinação, eu estou falando de encantamento. Não foi assim que Jesus nos encantou? Não foi através dos discípulos que nós nos encantamos com Jesus? Não foi através deles que nós conhecemos a vida do Cristo? Então, é através de nós que eles conhecem e se aproximam também da forma de ser do Cristo, de Jesus, do Evangelho. Então, era para ver um encantamento. Dizer, eu quero fazer isso que tu fazes aí. Eu quero ser isso aí que estás fazendo. Porque é tão bom, eu te vejo tão feliz. Tu sais daqui tão feliz. Às vezes, chega em casa, sai da casa espírita, sai do trabalho assistencial, chega em casa aborrecido, chateado, distribuindo simpatia dentro de casa. Aí os filhos daqui a pouco não querem mais saber de trabalho na casa espírita. Eu que vou me meter lá para sair assim? Não é? Que trabalho é esse que a pessoa sai de lá mais triste do que entrou, mais aborrecida, não sai renovada? Eu que não vou para lá, né? Porque essa é a linguagem. Então, o encantamento das pessoas pela mensagem, pela relação, por isso que o Mário Barbosa, através, né, do trabalho, do conviver para amar e servir, fala da convivência. Porque é através da convivência que eu vivo o amor. O amor não se vive conceitualmente. E quero dizer para vocês que tem algo que nos aprisiona, que é o sentido do amor. Nós romanceamos muito o amor. E por romancear muito o amor, ele fica muito distante de nós. Mas o amor do Cristo era um amor, ele não era amor de mimimi, era amor de mimimi. Às vezes as pessoas vão visitar os idosos no abrigo, né? Oh, que velhinho bonitinho. Ele lá. Né? Oh, criança. Não tem nada a ver com amor isso. Os idosos diziam, eu não sou criança, não sou teu tio, não sou teu pai. Não sou... Eu trabalhei num abrigo de longa permanência, e quando as pessoas chegavam lá, tinha idosos que diziam, não sou teu tio, não sou teu pai, não sou ninguém. Dizia bem assim, né? Porque a pessoa chegava lá, oh, coisinha linda. Quer dizer, a gente acha, fantasia essa amorosidade. E o amor que a doutrina nos ensina, que Jesus nos ensinou, pela sua prática, é aquele que está lado a lado com alguém se sentindo como igual. Tua fé te curou. A gente acha, não, eu te curei. Embora Jesus tenha nos ensinado o tempo inteiro, tua fé te curou. Vai lá e conta, né? Vai lá e diz como foi que isso aconteceu. E nós, o tempo todo, para essas pessoas, não, saiba que fui eu que lhe assisti, hein? Porque pobre bom é pobre que agradece o tempo inteiro, né? Mesmo que a roupa seja feia, mesmo que não pode escolher roupa que se dá, né? Porque pobre bom é pobre que aceita tudo. É aquele que não reclama de nada, que não tem personalidade, que não tem gosto, apesar de que nós usamos só a roupa que a gente quer, mas os pobres, não.
Eles são pessoas que não têm que escolher roupa, né? Pobre bom é pobre bem agradecido. Ele tem que aceitar o sapato que a gente dá, a roupa que a gente dá. A porta da casa dele não tem chave, a gente chega a hora que quer para visitar. Isso não é uma postura amorosa, não é uma postura crística. As pessoas têm liberdade. Jesus nos ensinou exatamente isso. O livre-arbítrio, que é uma lei divina. Eles podem não gostar da roupa, podem não gostar do teu abraço, podem não gostar de ti. É da liberdade. Então, essa fantasia que a gente faz, uma certa... como é a palavra? Me fugiu agora. Romanceado do amor, né? Romancear o amor cristão, o amor que nos conecta com essas pessoas, nos distancia dela, porque, em verdade, nós precisamos estar só lado a lado. Esse é o amor. Esse é o amor, acolher essa pessoa como ela chega. Porque o ponto em que ela está é o ponto da trajetória dela. E nós precisamos estar na horizontalidade, no mesmo sentido que ela. Então, muitas das vezes, a gente destitui no nosso olhar, porque ninguém consegue tirar essa liberdade de ninguém, mas a gente destitui do nosso olhar toda a capacidade, a liberdade, o gosto, a estética. A gente acha que qualquer trabalho serve. A gente não. Nós escolhemos os trabalhos. Nós escolhemos carreira. Mas, às vezes, parece que essas pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade e que entram numa condição transitória de assistido, porque isso é transitório, elas parecem que não podem escolher o gosto da comida. A tua sopa tem que ser uma sopa aceita. Elas não opinam sobre o sabor da sopa. Uma vez, em Rondônia, eu fui fazer uma palestra também do APS, e eles têm uma sopa que um dia à noite que eles tomam, e todos nós sentamos para tomar com as pessoas. Eu achei uma delícia aquilo. Porque todos os trabalhadores que preparam a sopa depois sentam e jantam com as pessoas. E aí chegou um senhor que sentou do meu lado, e ele pegou, dentro de uma sacolinha, eram todos pessoas em situação de rua. Aí ele pegou uma sacolinha, uma bolsinha, tirou um azeite de oliva, um sal, um temperinho, e disse, eu dou sempre uma incrementada, porque esse sal e esse tempero, ele jogou o azeitinho, tacou o sal. E eu achei aquilo tão digno. Aquilo me falava de uma dignidade tão grande, humana, né? Da capacidade de refinar o sabor, de saber que tem, né? De ter gosto. Então, aquilo, para mim, era tão altivo, tão digno, que eu olhei para aquele senhor e disse, ai, meu Deus, que dignidade humana. Então, as pessoas que nós trabalhamos, elas são pessoas cuja dignidade é inerente, mas o nosso olhar não vê. Não vemos. Não damos direito de escolha. Não damos direito de opinião. Se a sopa está boa, se não está, se a comida é gostosa, se essa roupa é essa mesmo que ela gosta. Não, talvez eu goste mais do estilo dela. Não, eu acho que é dela ali que eu gosto. Eu gosto de comer sopa, mas se eu disser um dia, olha, essa sopa não está boa. Além de pobre, mal agradecido. Né? Então, esse tipo de relação que nós estabelecemos os coloca numa condição de subalternidade que não é inerente ao espírito. Não pertence a ele. E acolher, nesse ponto de vista, fala muito de nós espíritas. Nós nos perguntarmos, como Kardec, né, questiona, como é que nós podemos ser espíritas sem fazer perguntas, hein? Sem filosofar? Nós precisamos nos perguntar qual é o olhar, com que olhar eu olho? Quem é essa pessoa diante de mim? Qual é a tarefa espírita? Gente, a tarefa espírita pode ter o nome que tiver. Social espírita. Se nós não tivermos abertos à construção do afeto, do amor, dessa horizontalidade,
nós estamos fazendo o trabalho errado. Pode ter certeza disso. Então, como é que nós olhamos para as pessoas que estão em situação de pobreza, que são as que vêm em vulnerabilidade social, ser atendidas na casa espírita, pelo trabalho assistencial espírita? Elas opinam na pintura da casa espírita? Elas fazem, elas ajudam, você pergunta para elas se essa cor de toalha é boa? Quando ela entra na casa espírita, ela se sente pertencendo à casa espírita? Ou é um lugar estranho para ela? É um lugar que bota ela no seu devido lugar? Como é que nós olhamos e como é que nós estabelecemos essa relação? A metodologia da convivência para servir e amar, ela passa necessariamente por isso. Se você faz uma tarefa espírita e um grupo de convivência, e essas pessoas que são atendidas no grupo de convivência, elas não participam, não decidem nada na casa espírita, eu digo, gente, eu entro aqui nessa casa espírita, ela está toda decorada pela gente. Não tem, às vezes, uma pessoa que está na assistência, que está sendo assistido pelo nosso trabalho, às vezes é uma pessoa que sabe bordar, sabe pintar, sabe fazer uma série de coisas, porque são pessoas cheias de talentos também, mas a gente não tem a pintura dela, não tem a contribuição, não tem a colaboração. É uma impessoalidade no atendimento. Então, esse acolher é acolher a pessoa no sentido de reconhecer nela a potência desse ser humano que se encontra transitoriamente numa sociedade como a nossa, numa situação de exclusão social. Já não preciso repetir, já foi dito e muito bem dito, que a construção da pobreza, da miséria, é humana. Não é divina. Se somos nós que construímos, somos nós que temos que desconstruir e reconstruir. E ela precisa ser transitória. Nós precisamos reconhecer que a nossa história, a nossa trajetória histórica de assistir as pessoas, tem um olhar que moraliza a pobreza. Tem um olhar que criminaliza a pobreza. Tem um olhar que é tão antigo em nós que acredita que essas pessoas que estão em situação de pobreza, elas têm um problema moral inerente. Nós moralizamos a pobreza. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão que me chamou muita atenção. Um pesquisador, inclusive, disse assim, a violência no Rio de Janeiro cresceu muito depois que o morro desceu para o centro urbano. Eu olhei aquilo e digo, como assim? Para onde era que eles tinham que ficar? A cidade é de todos. Então, esses apartheids que existem ainda na nossa sociedade, falam muito do como nós acreditamos no problema moral do pobre e no problema inato, né? Dessa pobreza como se revelasse a pobreza do espírito, e não uma experiência, e mesmo em termos reencarnatórios, difícil para esse espírito, que não necessariamente é uma pobreza moral exclusivamente. E que a pobreza moral não está na pobreza, como um lugar que ali reside. Então, esses olhares nós precisamos nos perguntar como espírito. Mais do que a gente... muitas vezes, romancear esse amor é o nosso... Quando eu falo olhar, é porque é como a nossa alma se dirige para... como o nosso coração se coloca para essas pessoas que nós atendemos. Como é que nós entramos na casa espírita? Como é que nós chegamos nesse dia lá? Como é que a gente serve o lanche? A maneira como a gente acolhe cada pessoa que chega na casa espírita. Essa é a forma que revela o ponto de vista de Jesus.
da condição de nós sermos irmãos e irmãs, né? Que revela a nossa amorosidade. Então, efetivamente, nós estamos falando da ápice, desse lugar, que é o lugar do trabalhador e da trabalhadora espírita, no momento, numa conjuntura desafiadora para a sociedade. Nós estamos sendo convidados e convidadas a estar numa conjuntura planetária de transição, em que nós precisamos assumir a nova linguagem que o planeta de regeneração nos convoca a falar, que é a linguagem do amor. O que vai acontecer no planeta de regeneração? Qual é a grande mudança desse planeta? Qual é a grande postura nova dentro desse planeta? É a predominância do amor. Então, nós já estamos falando e já estamos sendo convidados a falar essa linguagem. Ocorre, gente, que não existe essa possibilidade de nós amarmos sem nos amar. Não existe essa possibilidade de nós amarmos essas pessoas sem que a gente passe por um processo de se questionar. O que aconteceu na nossa trajetória que o nosso coração fechou para a humanidade? Nós não podemos não acreditar na humanidade. Vocês acreditam nessas pessoas que vocês atendem, como elas capazes mesmo de dar uma virada na vida? Vocês acreditam mesmo? É verdade isso? Vocês acham mesmo que essas pessoas são capazes? Não precisa responder, não. Vocês acreditam mesmo na potência dessas pessoas? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma meditação, uma prece, uma oração, vamos pensar em Deus. Vamos pensar em Deus. Qual é a primeira imagem que vem a vocês quando vocês pensam em Deus? Digam aí, uma palavra. Uma imagem que vem na mente. Isso, o que mais? Uma imagem. Quando vocês vão pensar em Deus, que imagem vem? Luz, o que mais? As estrelas. Quem aqui faz meditação pensando na pessoa que encontrou na rua, que estava morando na rua? Deus. Quando a gente faz preces, vamos elevar nossos pensamentos. Aí eu vejo aquela senhora que eu atendo lá, no Vinha de Luz. É isso? Deus. Enquanto nós não reconhecermos Deus nessas pessoas, na experiência delas, nessa condição, eu olhar essa pessoa na sua cultura, na sua experiência, olhar para ela e dizer assim, Deus. Enquanto Deus estiver para nós na árvore, nessa paisagem linda, e não estiver nessas pessoas, aí não reside o acolhimento. Porque o acolhimento não é a palavra, não é a prece, é o olhar. E o olhar que vem do coração. É o coração que se abre e diz, acabo de ter um encontro divino. Acabo de ter um encontro com Deus. Eu vou meditar, eu reflito a partir da bênção daquele encontro com aquela pessoa. Eu saio renovada, eu saio cansada do meu trabalho. Eu não encontrei com Deus, porque quem encontra com Deus não cansa. Quem encontra com Deus sai alegre, sai feliz, sai renovado, sai entusiasmado, acreditando nas infinitas possibilidades da vida. Então, o acolhimento é um aprendizado, gente. E é uma das maiores tarefas nossas nesse trabalho. Porque, no mais, é uma construção com a pessoa que a gente se relaciona. É produto da relação. O avanço, o resultado do trabalho assistencial, ele é produto das relações que se constroem. Ele é produto do encontro. Ele é produto dessa epoquê, desse parêntese na vida que é quando eu encontro alguém e daqui para diante eu não sou mais a mesma pessoa, nem ela.
Nem a pessoa que veio, que chegou na casa espírita, nem eu mesmo sou mais a mesma pessoa. Nunca mais. Porque aquela história me afetou, me tocou, marcou a minha vida. Nunca mais eu sou a mesma pessoa. Se a gente sai a mesma pessoa, o que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu nesse trabalho? Que eu saí a mesma pessoa. E saio anos a mesma pessoa. A metodologia fala na criatividade, né? Na criatividade. A criatividade, ela é estimulada pelo sentir. Como é que a gente está se sentindo? Se tem uma apatia interna, se o sentimento está congelado, gente, é melhor nem fazer. Porque nós precisamos de um tempo para nós. Nós não temos que fazer. Nós precisamos encontrar sentido nesse trabalho. Se nós não fizermos, outros farão. Outros farão. Não era assim com o codificador? Se o codificador não tivesse feito a codificação espírita, outros fariam. Eu estou dizendo algo que parece contrário do que foi dito, que nós temos essa responsabilidade. Temos, como espíritas. Mas não adianta a gente fazer de forma que aquela pessoa saia menor do que ela entrou. Vocês querem saber se o trabalho está dando certo? Com quem fica a força quando a gente sai? Com ela ou comigo? Quem se sente maior? Se lembrem quando vocês atendem. Quem se sente maior? Vocês ou a pessoa que foi atendida? Só está nós aqui, não vou contar para ninguém. Ah, não. Ai, tem uma câmera. Quem se sente maior? A gente, né? A força tem que ficar com eles. Com os dois. Esse é o medidor do acolhimento amoroso. Se você sente que a pessoa sai fortalecida, ok. Acolhemos com amor. E aí hoje a gente falava da cesta básica, né? Eu penso que nós, como espíritas, precisamos pensar, e eu acho que é isso que a gente está fazendo, pensando alto, qual é o nosso lugar, qual é a nossa tarefa nesse lugar, né? E eu penso que nós temos muito a contribuir. Gente, nosso conhecimento, ele é o conhecimento de esperança. Nós estamos de posse do Consolador. Vocês se dão conta disso? Nós temos o Consolador na mão. Então eu penso assim, nossa, nós temos uma joia na nossa mão. E às vezes a gente até está preocupado, muitas vezes, com o bem material que a gente dá. Mas nós temos o Consolador na mão. Uma fonte de esperança. Uma fonte de esperança. O Mário dizia, se a gente, no nosso trabalho, não é criativo a ponto de ensinar, na troca, que essa pessoa possa recriar o já criado, ou seja, recriar a vida dela, se ela não sai dali e diz assim, ai, hoje, naquele trabalho, naquela atividade, eu senti que eu posso mudar a minha vida. Recriar o já criado. Se ela não sente isso, nós estamos ainda fazendo o trabalho exclusivamente para acalmar as nossas consciências. Então, o acolher, ele é, além de um trabalho, eu penso, um trabalho da nossa alma. Né? Porque, gente, é verdade, às vezes eu não gosto do cheiro da pessoa. Eu não gosto da roupa que ela se veste. Eu não gosto da forma que ela fala. Eu não gosto da cultura, dos hábitos. E nós precisamos admitir isso para nós.
Sob pena de nós não podermos trazer isso para uma mesa como essa e olhar e dizer, ai, é verdade, é muito difícil para mim tocar numa pessoa que está na rua há dias sem tomar banho. Há dias sem tomar banho. É muito difícil para mim tocar nessa pessoa. Que ela venha, me abrace, abraçar uma pessoa que está dentro do presídio. Então, o trabalho assistencial, ele precisa, ao mesmo tempo, ser um trabalho em que a gente aprende, se educa, tem uma metodologia, mas eu quero convidar a nós que seja um trabalho interno, profundo na nossa alma. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo abraçar? Por que eu não consigo tocar essa pessoa? Por que meu coração se fecha diante dessa dor, dessa condição? Que nós façamos nos nossos grupos esse trabalho, entre nós, de dizer, gente, é verdade, é difícil para mim. Eu não consigo abrir meu coração. Mas é verdade que eu estou aqui mesmo sem abrir meu coração. É verdade que eu estou aqui. Então, o acolhimento na tarefa socioassistencial, e eu diria, eu não gosto muito dessa divisão, viu? Eu não gosto muito dessa divisão da postura da gente. Uma postura na tarefa assistencial, uma postura para a mediunidade, uma postura... Para mim, é uma postura só. Né? Eu atendo muito bem na reunião mediúnica. Irmão, meu amigo, nós somos irmãos. Aí, quando eu chego lá diante daquele que está desvalido diante de mim, pelas circunstâncias econômicas e de pobreza, porque as pessoas que estão em situação de pobreza, elas não são pobres. Elas, pobres. A situação delas é pobre. Mas elas não são pobres. Elas são seres humanos, maravilhosos, cheios de histórias para nos ensinar também. E nós precisamos ter a mesma postura que a gente tem na reunião mediúnica também, com essas pessoas que chegam pelas vias da assistência social, do trabalho de assistência e promoção social espírita. Esse mesmo olhar amoroso que a gente tem na reunião mediúnica. Mas, meu irmão, há quantos anos? A paciência que a gente tem na reunião mediúnica é imensa. Mas a paciência com as pessoas que nós atendemos, ela é muito pequena. Ah, mas é viciado em pedir, é viciado em não sei o quê, pede muito tempo, só sabe pedir, não muda. Imagina se Deus fosse assim com a gente, hein? Se não tivesse a paciência de esperar nossas decisões de mudança. Então, esse acolhimento passa por esses elementos, só que eu quero convidar a equipe a fazer um trabalho consigo mesma, a se desafiar nesse acolhimento, a querer quebrar as barreiras que nos afastam, que nos colocam hierarquicamente acima das pessoas com as quais a gente trabalha. Ou seja, a tarefa assistencial, ela também é uma tarefa nossa de crescimento pessoal. É o autoconhecimento que tanto Santo Agostinho nos ensinou. É um trabalho também de autodescobrimento. É o nosso processo iluminativo, como disse Emmanuel. Ainda há pouco eu li uma mensagem. É o processo iluminativo com o outro. Eu e o outro estamos num processo de iluminação. Eu e essa outra pessoa que chega. Nós dois juntos, o que faremos? Tu nessa circunstância e eu nessa. Nós juntos fazemos o quê? Nós juntos somos capazes de quê? Então, eu queria, inclusive, convidar vocês a que a gente pudesse fazer uma experiência aqui de perceber esse olhar que exclui ou aproxima. Será que vocês topam? Estão muito cansados. É rapidinho. Não senti força. Oi? Nada. Me senti igualzinha às pessoas na casa espírita.
Ou às vezes é o que será que ela quer fazer com a gente? Não é? E aí dá um será? Né? Mas eu quero convidar porque assim, quando a gente está em contato, na interação social, que agora eu não vou mais chamar de assistido, na interação social, seja ela qual for, a gente engana tudo menos a vibração. Pode enganar tudo, pode romancear, pode fazer tchu, 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 tchu. Mas a vibração ninguém engana. Não é verdade? E aí eu quero convidar vocês, porque nós somos espíritos e sabemos que somos de energia, que nós somos, temos frequência, e o amor tem frequência, a gratidão tem frequência, né? Quando a gente está diante de uma outra vida humana, o primeiro ato nosso deveria ser se curvar. Porque eu te encontrei, eu devia baixar a cabeça. É uma honra te conhecer. Toda vez que a gente estivesse diante de uma vida humana, a primeira atitude nossa deveria ser de se curvar. Porque eu estou diante de simplesmente uma criatura divina. Alguém que tem um longo percurso de uma jornada encarnatória que eu nem consigo imaginar o que tem. Né? Já foi rainha. Olha aqui, já foi rainha. Já foi também. Não é? Então, nós temos aqui, diante de cada pessoa, a nossa atitude, se a gente não se curva, pelo menos internamente a gente deveria se curvar. Diante da magnitude de qualquer vida. Deus ama a todos por igual, criminoso quanto o anjo. Aliás, ele nem vê como criminoso, isso é coisa nossa. Isso é o nosso olhar. Né? Então, se a gente consegue se curvar diante de qualquer vida, da magnitude do que é estar diante de um ser, diante de um ser humano, a gente começa a abrir esse acolhimento que não precisa de muita coisa, porque às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa para o trabalho social, não precisa. Não precisamos ser especialistas de assistência social. Eu queria muito que isso não ficasse dentro dos nossos corações. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos ser felizes, cuidar da flor, acalmar a dor e ser feliz. Eu gostaria muito que a metodologia ela fosse suave nas nossas mãos. Que a gente não ficasse tecnicista. Porque ela é a atitude mais espontânea do ser humano, é amar. Se a gente não ama hoje, é porque a gente, nas trajetórias nossas e na história nossa hoje, tivemos muitas cascas que foram cobrindo o amor, a potência. Mas todos nós somos amor. Dá medo, né? Não dá medo? Eu acho que é mais medo que a gente tem de amar. Porque todo mundo que ama fica vulnerável. Tem gente que diz assim, eu não vou amar mais, já me enganaram tanto. Puxa, mas o problema é de quem enganou, você vai continuar amando. É bom para você. Mas eu digo, não, eu também agora já não demonstro tanto meu amor, porque já me enganou aqui, já tive decepção ali. Mas o amor é teu, tu faz com ele o que quiser. Feliz de ti que ama. Não é? Quem se enganou e traiu ou fez alguma coisa é que tem que se ver nas suas lutas e na sua busca para se rever. Mas eu vou continuar amando. Porque amor é a única coisa que quanto mais a gente dá, mais volta. Então eu quero convidar isso, que a gente possa viver e perceber a frequência que nos habita.